Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês aí que acompanham o meu canal. Hoje nós vamos aí para a aula de número 16, amém? Na aula de número 15, aula passada, nós vimos até o momento em que Jacó encontra aí um anjo, né? Quando ele vai encontrar aí o seu irmão. E ele pegou e começa aí a conversar com o anjo, começa aí a fazer algumas coisas com o anjo que nem nós vimos na aula passada, né? Lutando com o anjo. E quando ele vence essa luta, digamos assim, ele pega então e muda o nome de Jacó. E o nome de Jacó então passa a ser Israel, tá? Esta foi então o último fato que nós vimos na aula de número 15, sobre o estudo da palavra de Deus, que na aula passada, a aula de número 15, nós terminamos exatamente no capítulo de número 32 de Jacó, então teve o seu nome mudado pelo anjo, tá? Então Jacó passou a se chamar Israel, amém? Logo após que Jacó então tem o seu nome mudado pelo anjo que ele encontrou, ele aí iria encontrar ao seu irmão, né? Foi a noite que antecedia ao encontro com o seu irmão. Então vamos ao capítulo de número 33, continuamos o nosso estudo da palavra de Deus, versículo por versículo, amém? Se você está aí na sua casa, se você está, não sei onde você está vendo este vídeo, mas peço para que você vá a um lugar tranquilo, para que você pegue aí a sua Bíblia, pega também aí o seu caderno, o seu lápis e vem comigo estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus na aula de número 16, Gênesis a Apocalipse, amém? Os capítulos de hoje são 33, 34, 35 e, se der tempo, o 36, amém? Então, sem mais delongas, sem perca de tempos, vamos então ao capítulo de número 33 de Gênesis. Nós vamos começar a nossa leitura no versículo de número 1 até o versículo 3. Então, Gênesis, capítulo de número 33, o verso é o verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 33. E Jacó, levantando seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as duas servas. E ele colocou as suas servas e os filhos dela à frente, e Lia e seus filhos depois, e Raquel e José atrás. Depois de que encontrou aí a Deus, né? Depois que Jacó encontrou o anjo e teve o seu nome mudado pelo anjo, mostra esses versículos que finalmente chegou a hora de ele encontrar o seu irmão, né? De ele resolver aí essas pendências que tinha com o seu irmão, né? E a primeira coisa que ele faz é aí dividir aí a sua família, tá? Pois ele ainda estava com medo de que o seu irmão pudesse atentar contra a sua família. Então ele meio que cria uma estratégia para que a sua família seja protegida da melhor maneira possível, amém? Vamos continuando a nossa leitura, versículo de número 4. E Esaú correu para encontrá-lo, e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram, e ele, levantando seus olhos, viu as mulheres e os filhos, e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente deu ao teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e eles se curvaram. E Lia também com seus filhos se aproximaram e se curvaram, e depois se aproximaram e se curvaram José e Raquel, e eles se curvaram. Versículo 8, e ele disse: o que significa todo este rebanho que eu encontrei? E ele disse: isto é para encontrar graças aos olhos de meu senhor. 9, e Esaú disse: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que tu tens para ti mesmo. Versículo de número 10, e Jacó disse: não, rogo-te, graça ao teu é meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Toma, rogo-te minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo, e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu, e ele o
tomou, para que no versículo de número 11, tá? O que nós podemos encontrar aqui nesses versículos de 4 até o número 11 é este encontro emocionante, né, que foi contra todas as expectativas daquilo que Jacó esperava. Jacó estava receoso, estava com medo de que algo ruim acontecesse com ele quando ele encontrasse seu irmão. Mas Deus vai e surpreende a Jacó, e ele tem um encontro emocionante, onde os dois se olham e começam a chorar e se abraçam, mostrando que toda aquela mágoa, todo aquele rancor e todo aquele ódio tinha então ficado de lado, porque não importava o ódio ou a raiva, o que importava é que os dois, como irmãos, tinham finalmente se encontrado, os dois juntos tinham finalmente se encontrado após muitos anos, então eles estavam se reconciliando, tá? É interessante que no começo ele não queria aceitar aí, né, a bênção que Jacó deu, ou seja, o presente que Jacó queria dar ao seu irmão Esaú. Jacó pegou e ele levou aí um presente para que o seu irmão pudesse perdoá-lo, né? O seu irmão mostrando que ele já tinha liberado perdão há muito tempo, então abraça, os dois aí choram juntos, né? E tem esse encontro emocionante, e diz que não é preciso que Jacó dê este presente a ele, tá? Mas ele acaba aceitando. É interessante o fato de que nós podemos aprender uma coisa muito importante aqui, é que a reconciliação que esses dois irmãos tiveram, que Jacó e Esaú tiveram, foi uma reconciliação sincera, e nós devemos ser assim também, porque embora Jacó estivesse com medo e quisesse levar presentes para amolecer o coração aí do seu irmão, da visão que ele tinha de que o irmão ainda estava com raiva dele, o irmão então encontra com ele e mostra que tudo aquilo era passado, de que ele era outra pessoa, de que ele era outro homem. Então agora ele estava bem mais calmo, bem mais tranquilo, e que não era necessário dar presentes para que ele pudesse perdoar. Ou seja, Esaú mostra que o perdão não é comprado, ele é dado, ele é liberado. Ou seja, Esaú mostrou em poucas palavras o seguinte: Esaú pegou e falou assim: olha, você não precisa comprar o meu perdão, porque o meu perdão não é comprável, eu já liberei o meu perdão para você. E nós devemos ser da mesma maneira, nós devemos liberar o perdão para aquelas pessoas que fazem mal para cada um de nós. Por que nós devemos fazer isso? Porque o perdão, você liberar o perdão, nada mais é e abrir mão do direito de acusar alguém, de destruir alguém por causa daquilo que ela te fez, porque você tem razão, mas você abre mão disso. Foi praticamente o que Cristo fez por nós. Ele poderia nos acusar, ele poderia nos julgar e ele poderia nos condenar, mas em vez disso ele morreu por cada um de nós e nos deu este maravilhoso caminho que ele fez com a sua vida e com o seu corpo, para que nós possamos percorrer e chegar ao Pai através dele. Então que nós possamos aprender com a reconciliação de Jacó e Esaú, que foi uma reconciliação sincera, amém? Uma curiosidade, tá? É interessante que só o nome de José é falado aqui. Você pode ver que falam os filhos de Lia, depois os filhos, depois os filhos. Mas o único nome dos filhos de Jacó que é falado é o nome de José. Por que o único nome dos filhos de Jacó que é falado é José? Está pré-anunciando de que o futuro líder da família seria José. Ou seja, mas aí uma coisa que a Bíblia nos mostra de eventos que acontecerão. Ou seja, se José mais novo, né, era um dos mais novos, né, até então, e ele seria o futuro líder, é porque alguma coisa aconteceria. A Bíblia está pré-anunciando de que o futuro líder da família de Jacó seria José, amém? Vamos então continuando a nossa leitura, versículo de número 12 de Gênesis capítulo 33. Vamos lá. E ele disse: levantemo-nos, vamos, e eu irei adiante de ti. E ele lhe disse: meu senhor, sabe que os filhos são tenros, e os rebanhos e o gado com as crias estão comigo. E se os homens os fadigarem por um dia, todo o rebanho morrerá.
que o meu senhor, rogo-te, passe adiante de teu servo, e eu seguirei calmamente, de acordo com o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que eu alcance o meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite-me agora deixar contigo alguns do meu povo que estão comigo. E ele disse: que necessidade tem? Permite-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. Esaú, ele se oferece para fazer aí a companhia, né? Mas Jacó vai dizer que no versículo de número 15, Jacó pega e fala: que necessidade tem? Permite-me ir, meu senhor. Ou seja, Jacó mostra que ele precisava seguir o caminho dele, então, sozinho, né? Que então Esaú precisava continuar a vida dele agora que os dois se reconciliaram, e Jacó precisava seguir o caminho dele, tá? Vamos lá, versículo de número 16. Assim Esaú retornou naquele dia no seu caminho para Seir, e Jacó viajou para Sucote e construiu para si uma casa e fez habitações para seu gado, por isso o nome do lugar é chamado Sucote. Rapidinho aqui no verso de número 16 e 17, nós podemos ver então, né, que após a reconciliação, depois deles se resolverem e fazerem as pazes, Esaú retornou aí ao seu caminho e para a sua vida, e então Jacó foi e fez a mesma coisa, tá? Ele retornou então para o seu caminho e a sua vida, amém? Então, deixa eu só arrumar aqui porque ela acabou caindo. Misericórdia, Senhor. Isso, maravilha, vamos lá. Então, continuando o nosso estudo, ele retornou para o seu caminho, amém? Então, vamos ao versículo de número 18, amém? Vamos lá, versículo de número 18 diz assim, ó. E Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém, que esta está na terra de Canaã, quando ele veio de Padã Arã e armou sua tenda diante da cidade. E ele comprou uma parte de um campo onde havia armado a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E ele ergueu ali um altar e o chamou de Eloei Israel. É interessante que as viagens de Jacó, elas acabam neste momento, né? Após Jacó, então, sair da casa de Labão, né, e fazer as pazes com ele, após Labão ir e percorrer, né, e o perseguir e acontecer tudo o que aconteceu. Depois Jacó vem e se encontra com o seu irmão, faz as pazes com o seu, fala então para o seu irmão que ele precisa seguir aí o caminho sozinho. Então o seu irmão pega e vai para o caminho dele viver a vida dele, e Jacó vai pelo outro caminho viver a vida dele também, tá? Após esses eventos, né, as viagens de Jacó, elas meio que acabam, né? Elas acabam em Salém, né? Aonde ele compra aí um pedaço de terra e se estabelece. A prova de que ele vai se estabelecer, que ele vai criar raízes nessa cidade, é o fato de que ele comprou um terreno, tá? Quando fala que ele comprou um terreno e até fala o valor, mostra então que ele estava disposto a morar ali e estabelecer aí raízes ali naquela cidade, amém? Vamos então ao capítulo de número 34, tá? O capítulo de número 34, ele tem algumas coisas muito fortes e interessantes, tá? Porque o capítulo de número 34 vai nos mostrar aí a história de Diná, que é a filha de um evento ruim que acabou acontecendo com ela, algo trágico que Diná acabou vivendo, mas que os seus irmãos foram lá e tornaram este evento muito pior. A primeira coisa que eu tenho que falar antes de nós lermos isso, e a primeira lição que nós podemos aprender, é que um erro jamais justificará outro erro. Nenhum erro justifica outro erro. Não é porque a pessoa me fez mal que eu vou lá e vou pagar na mesma moeda. Não é porque a pessoa falou mal de mim que eu vou pegar. Não é assim que funciona. Não no meio cristão, pelo menos, tá? Não para aquelas pessoas que se denominam servas e seguidoras de Cristo. Para essas pessoas que se denominam assim, não é assim que funciona. Não é essa atitude que nós devemos tomar, amém? Capítulo de número
34 de Gênesis, vamos começar então a ler a palavra de Deus, amém? E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E quando Siquém, filho de Hamor, o heveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela, e a desonrou. E sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele amou a donzela e falou amorosamente à moça. E Siquém falou com seu pai Hamor, dizendo, toma-me esta donzela por mulher. E já ouviu que ele havia desonrado filho. Seus filhos estavam no campo, e Jacó manteve-se quieto até eles chegarem. E Hamor saiu com Jacó. Os filhos de Jacó vieram quando ouviram sobre isso, e os homens se entristeceram e se iraram muito, pois eles haviam feito loucura em Israel ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não deveria ter sido feita. Para aqui no versículo 7, tá? Mostra então que Diná foi desonrada por que era o príncipe da terra em questão, ou seja, ele era um dos filhos aí do líder, um dos filhos do rei, um dos filhos daquela pessoa que era o líder daquela terra em que Jacó tinha comprado então aquele pedaço de terra para morar. O que é interessante é que, embora ele tenha desonrado Diná, ele realmente amou Diná, tá? É interessante que o amor hoje em dia se tornou algo muito fútil, tá? Se tornou fútil no sentido de que é usado em coisas que realmente não são consideradas amor, tá? As pessoas falam que amam umas às outras, mas isso não é amor, tá bom? Isso não é amor. Quando a palavra fala aqui que a alma dele se apegou a Diná, nós estamos falando de um verdadeiro amor. Que ele realmente amou Diná. E ele não amou Diná só pelo corpo. Quando fala que a alma dele se apegou à alma de Diná, está dizendo que ele amou todas as partes de Diná. Tudo que Diná era, tudo que envolvia a pessoa que Diná era, a mulher que Diná era, ele se apaixonou, amém? Então ele realmente aí amou Diná verdadeiramente, tá? Isso é uma coisa muito interessante, dado ao fato de que ele tenha tomado e desonrado, né? Vamos ver então o que acontece quando os irmãos dela descobrem e ficam irados que ele pegou e desonrou a própria irmã deles, tá? Versículo de número 8. E Hamor conversou com eles, dizendo, a alma de meu filho Siquém anseia por tua filha, suplico-te que e faze-nos casamentos convosco, e dai-vos filhas a nós, e tomai nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociar nela, e adquirir possessão nela. E Siquém disse ao pai e aos irmãos dela, ache graça aos vossos olhos, e o que me disseste eu o darei. Pede-me o quanto mais quiserdes de dote e dádiva, e eu darei de acordo com o que me disseres, mas dai-me a donzela por mulher. É interessante então que o pai aí de Siquém, ele tenta aí negociar com a Jacó, né? Ele pega e vai até Jacó, o pai de Diná, após o acontecido, após ele saber aí que o príncipe, né, que no caso o filho dele realmente amou Diná, ele vai então negociar com Jacó, né? Fala para que Jacó fale qual é o dote da filha dele, que ele iria pagar este dote, mas que ele, por favor, desse a sua filha para que o seu filho pudesse casar com ela. Vamos então ver a resposta que Jacó deu para ele no verso número 13. Vamos lá. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e Hamor seu pai enganosamente e disseram, porque ele havia desonrado Diná, sua irmã, e disseram-lhes, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a alguém incircunciso, pois isso seria vergonha para nós. Mas nisso, se for todo homem entre vós, seja circuncidado, tá? 16. Então daremos nossas filhas a vós, e nós tomaremos vossas filhas para nós, e habitaremos convosco, e tornaremos um povo. Mas se não nos ouvirdes para ser circuncidados, então tomaremos nossas filhas e nós iremos embora. E suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém, filho de
amor. É interessante que quem responde aí ao líder que pedia e perguntava qual era o dote de Diná não é Jacó, não é o líder do clã, não é o pai dela. Quem responde esta pergunta é os filhos de Jacó. E o próprio versículo fala que eles respondem enganosamente, ou seja, eles estavam enganando porque eles tinham algum pensamento, eles queriam agir de uma maneira maldosa para com aquelas pessoas, tá? Então nós vamos ver aí o que vai acontecer quando então eles ouviram a proposta que os filhos de Jacó apresentou e agradaram, ou seja, eles ouviram a proposta e ficaram felizes, ficaram dispostos a aceitar a proposta, tá? Versículo de número 19. E o jovem não tardou em fazer isto, pois ele tinha prazer na filha de Jacó, e ele era o mais honrável em toda a casa de seu pai. E Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e conversaram com os homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, por isso deixai-os habitar na terra e negociar nela, pois a terra, eis que é grande o suficiente para nós. Só um minutinho. Para nós, por mulheres, e daremos nossas filhas a eles. 22. Somente nisto consentirão os homens conosco para habitar entre nós, para sermos um povo, se todo homem entre nós que for circuncidado, assim como eles são circuncidados. Não serão nossos o seu gado, suas posses e todos os seus animais, somente consintamos com eles e habitarão conosco. E Amor e a Siquém, seu filho, ouviram com atenção todos os que saíam do portão da sua cidade, e todo homem foi circuncidado, todos os que saíram do portão da sua cidade. Para aqui no versículo de número 24, tá? O que esses versículos estão falando? Eles basicamente mostram que após eles ouvirem a proposta que os filhos de Jacó ofereceram a eles, eles pegaram e aceitaram esta proposta que os filhos de Jacó ofereceram a eles. Ou seja, eles pegam, vão até a porta da cidade, né, que é onde a maioria dos homens se reuniam naquela época, e conversam com aqueles homens, falando: olha, aqueles homens estão aqui habitando conosco, eles são um povo forte, e nós vamos nos unir a eles, e se nós nos unirmos a eles, os gados deles são nossos também, e as filhas deles nós podemos casar com elas, e vice-versa. E a única coisa que nós precisamos fazer é nos circuncidar, só isso. Então vamos nos circuncidar para que nós possamos ser um só povo com este povo que está aqui, com os filhos de Jacó. Então Amor, né, e Siquém vai até os homens da cidade e conversam e tentam convencê-los para que eles pudessem aceitar este acordo. E nós vamos ver então, e vimos que eles aceitam este acordo, uma vez que o versículo de número 24 fala que todo homem foi circuncidado, ou seja, eles aceitam este acordo e fazem este acordo. Vamos ver o que aconteceu após eles aceitarem este acordo e fazerem aquilo que os filhos de Jacó pediram para eles fazerem, tá? Versículo de número 25 de Gênesis 34, vamos lá. E aconteceu no terceiro dia que, quando eles estavam doloridos, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada homem a sua espada e vieram contra a cidade, corajosamente, e mataram todos os homens. Eles mataram Amor e Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porque eles haviam desonrado a sua irmã. Tomaram as ovelhas deles e os bois e os jumentos e os que estavam na cidade e o que estavam no campo e toda a sua riqueza e todos os seus pequenos e as suas mulheres. Eles tomaram cativas e saquearam tudo o que havia na casa. E Jacó disse a Simeão e Levi: tendes me perturbado para fazer-me cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo eu pequeno em número, eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído eu e a minha casa. E eles disseram: deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta?
para aqui no versículo 31, acabando aí o capítulo 34. O que nós vemos até aqui? Vamos lá. Jacó descobre que os filhos dele, Simeão e Levi, foram até a cidade e mataram aí aquelas pessoas. Quando Jacó descobre isso, ele fica aí uma mistura de raiva com frustração e preocupação. Por quê? Porque ele pega e fala, agora aquelas pessoas, aquele povo vai se unir contra mim e vão vir e vão me matar. Por quê? Porque eu estou em menor número. E quando os filhos dele ouvem aquilo, de maneira que Jacó estava de certo chamando a atenção deles e corrigindo eles porque o que eles fizeram era errado, o que eles respondem é, mas espera aí, nós fizemos isso porque ele tratou a nossa irmã da forma que ele tratou. Quer dizer, ele deveria ter tratado a nossa irmã da forma que ele tratou, ou seja, ele deveria tratar a nossa irmã como uma prostituta alguma. Então, quando Jacó vai corrigir os filhos dele, eles pegam e já tem uma desculpa, não muito diferente do que eu e você fazemos quando nós ouvimos aí uma palavra de correção, quando nós ouvimos algo que não é do nosso agrado, quando Deus vem e nos corrige e fala aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós fazemos de errado, porque o Evangelho nos confronta para provocar em nós o arrependimento. Quando o Evangelho vem e nos confronta, muitas e muitas das vezes nós fazemos como os filhos de Jacó fizeram agora. Nós julgamos uma desculpa e damos desculpa dizendo, mas eu pequei porque fulano fez isso, eu pequei porque ciclano fez isso, quando na verdade o que nós devemos fazer é assumir aí os nossos erros, amém? É isso aí, pessoal. A aula de número 16 acaba por aqui, tá? Eu falei que seria o capítulo 35 e o 36 também, mas o 35 e o 36 é muito extenso, tá? Então eu vou dividir em duas aulas. Então, na aula de número 16, que foi essa, nós vimos o capítulo de número 33 e o capítulo de número 34. E na próxima aula, a aula de número 17, nós então vamos ver o capítulo de número 35 e o de número 36, aonde nós vamos ver então a conclusão dessa história que nós estamos vendo. O que aconteceu após Simeão e Levi assassinar todos os homens daquela cidade de Siquém, porque o príncipe daquela cidade estrupou aí a irmã deles, né? E Jacó estava corrigindo os seus filhos e eles pegaram e já jogaram uma desculpa, ou seja, eles estavam defendendo o erro deles. Mas, como eu disse antes de explicar este capítulo, um erro não justifica outro erro. Nós vamos falar mais sobre isso no final da história, na aula de número 17, tá? Eu agradeço você aí a oportunidade, a atenção e o privilégio que você me concedeu de estudar a palavra de Deus juntamente com você. Obrigado por me deixar entrar aí na sua casa, na sua família e no seu coração. Se você tiver aí alguma dúvida, pode mandar aí no comentário do vídeo ou no meu Facebook, se você estiver. Se você estiver, tá? Eu agradeço a você, que você tenha aí uma boa noite, e a aula de número 16 se encerra agora. Muito obrigado, uma boa noite para cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e fiquem com Deus, amém?